Ok, boa noite, gente. Estamos ao vivo de novo. Mais uma aula de redenção e Mashiach. No final da aula passada, nós falamos um pouquinho, comentamos que uma das opiniões da Gemara, do nome do Mashiach, o Talmud ele traz 4 opiniões, e uma delas é Menachem ben Hiskia. Menachem, filho de Hiskia. E por que Menachem, filho de Hiskia? Aqui é uma coisa interessante. Bom, pessoal, primeiro, o pessoal que já entrou, vamos pedir para compartilhar. Ok? Vamos compartilhar para o pessoal se lembrar que já começou a aula. Então, um dos nomes que a Gemara sugere para Mashiach é Menachem ben Hiskia. Por que ben Hiskia? Na verdade, o Mashiach, a gente falou que ele é descendente do rei Davi e do rei Salomão. Mas tinha também um outro rei, que também era descendente do rei Davi e do rei Salomão, que o nome dele era Hiskiau Amelech. Hiskiau em português, eu acho que é Ezequias, pode ser, não? Ezequias. Hiskiau. Então, o Talmud fala que ele é Menachem, filho de quem? Filho do Hiskia. Não chama ele filho de David, nem filho de Shlomo, filho de Hiskia. Por quê? Porque aqui a gente vê que o Mashiach ele tem uma qualidade muito parecida com o rei Hisquial, com o rei Ezequias. E qual é essa qualidade? Quando o rei Davi fez guerra, o rei Davi fez guerra com a espada. Está escrito que por isso ele não construiu o templo, e sim o filho dele, porque Dam Larov Shafarta, ele derramou muito sangue. E não era apropriado para alguém que derramou muito sangue construir um templo para Deus. É claro que tudo que o rei Davi fez foi de acordo com a providência divina. Ele sempre perguntava no peitoral do sumo sacerdote antes de ir para a guerra, não que ele fez algo de errado. Mas mesmo assim, no final das contas, como ele derramou muito sangue, não era apropriado para ele também ir e construir o templo. Então não foi ele. Rei Salomão também, ele fez coisas no final da vida, pegou muitas mulheres, também teve algum ponto onde ele não foi perfeito. Já o Hisquial, o Talmud fala sobre ele que ele era um grande, grande homem que tinha uma fé inabalável para Deus, uma confiança em Deus inabalável, algo fora de série, algo fora do comum. Por exemplo, tem 3 coisas que o Hisquial, o rei Ezequias, fez, e os sábios elogiaram muito ele. Uma, o pai dele era um perverso, ele pegou os ossos do pai dele, Guilherme Mitataviv, e ele triturou os ossos do pai, alguma coisa assim. Uma segunda coisa que ele fez, Kitet Nahasha Nehoshet. Na época do rei Ezequias, ainda tinha aquela cobra de cobre que Moisés fez quando eles guerrearam contra os amalequitas. Para aqueles que se lembram, quando o povo judeu saiu do Egito, estava todo mundo com medo de guerrear com o povo judeu. Porque o mar foi aberto, as águas do mundo inteiro se abriram, todo mundo tinha medo, os judeus venceram a superpotência mundial que era o Egito. Todo mundo tinha medo. De repente veio um povo, os amalequitas, começaram a guerrear contra os judeus. O que ele fez, Moisés? Moisés, está escrito que Vaishev Berosh Hagivah, ele sentou num local mais alto, e ele pegou, na rocha, Deus mandou ele fazer uma cobra de cobre. Simeão, nesse, ele colocou ela lá em cima, todo mundo que olhava para a cobra de cobre que Moisés fez, era curado. E vencia a guerra. E aquele que não olhava morria, porque tinha umas cobras venenosas que estavam picando os judeus. Então, aqueles que olhavam para a cobra de Moshe eram curados. Essa cobra de cobre ainda existia na época do rei Ezequias. E as pessoas achavam que ela tinha algum poder especial de curar as pessoas. Porque Moisés fez, e está escrito lá que quem olhava para ela era curado. Então as pessoas erroneamente olhavam para aquela cobra de cobre como algo assim milagroso. E na verdade não é essa história. Na verdade, aqueles que olhavam para a cobra, que estava lá em cima, levantavam os olhos para os céus, esses eram curados. A cura não vinha da cobra, vinha dos céus, vinha de Deus. Aqueles que não levantavam os olhos para ver, não eram curados.
Então, como na época do rei Ezequias ainda existia essa ideia de pessoas achavam que a cobra que curava, ele pegou e triturou essa cobra, acabou com essa cobra. Que teto na rochas, ele triturou essa cobra. Uma terceira coisa que ele fez, está escrito, Ganav Sefer Arefuot. Tinha na época dele um livro de curas. Um livro que tinha cura para qualquer doença. As pessoas esqueceram que quem cura é Deus. Ele queria elevar as pessoas ao nível de que você tem problemas, vai para o profeta, vai para o rabino, em vez de para o médico. Na verdade, isso não é para qualquer um. O rei Ezequias, ele próprio, ele tinha essa conduta. Ele falava que quem mata não é a doença. Quem mata é o pecado. Porque antes do Adão fazer o pecado, ele era imortal. Quem mata é o pecado, ele falava. O pecado trouxe a morte ao mundo. Não é a doença que mata. Então, se você tem algum problema, se você está doente, não precisa ir no livro das curas, você vai direto no profeta. E assim ele fez também, assim era a conduta dele, era uma conduta sobrenatural, uma confiança em Deus acima de qualquer coisa. Quando ele veio para ele, o profeta Isaías, falou, Savle beiterra ki mahara tamit. Faz o testamento para sua casa, se despede da sua família, amanhã você não está mais aqui. E ele começou a chorar, pediu perdão para Deus, chamou o profeta e falou, qual é o meu pecado? O profeta falou, o seu pecado é que você não quer casar. E está escrito, frutificai-vos e multiplicai-vos. Ele falou para o profeta, mas é que eu vi, eu vi, que se por acaso eu caso, os filhos que vão sair do meu casamento serão muito perversos. Então eu não quero isso para mim. O profeta virou para ele e falou, por que você está se intrometendo nos segredos de Deus? Você faz a sua parte. Deus mandou frutificai-vos e multiplicai-vos, você faz a sua parte. O que vai vir depois? Isso são segredos de Deus, você não deve se meter nisso. Então ele virou para o profeta Isaías e falou, você tem uma filha? Eu quero sua filha então. Ele achou que com um pai como ele, que ele era um homem justo, um tzadik, um homem muito especial, o rei Ezequias. E com a filha do profeta Isaías, que coisa ruim já podia sair disso. Mas a verdade é que a profecia dele estava certa e saiu Menassé, que foi um dos piores, se não o pior rei que o povo judeu teve. Ele trouxe a idolatria para o povo judeu, colocou dentro de Jerusalém estátuas, dentro do templo, e reinou por 55 anos, uma perversidade incrível. Mas ele se conduzia assim, o rei Ezequias, Hizquiel Amelech. Ele tinha algum problema, ele ia no profeta. É a fonte da cura, é a Torá, é Deus, é o rabino. Na verdade, isso não é uma orientação para cada um de nós, mas ele tinha uma confiança em Deus muito grande. E ele quis elevar o povo para esse nível de confiança que ele tinha também em Deus. Por isso ele pegou o livro de cura e guardou. Você tem um problema? Vai no Rebbe. Vai no rabino, vai no profeta. Faça que nem eu. Ele quis elevar o povo. Tem uma história, Tanar conta, de que em determinado momento teve uma guerra. Senaqueribe trouxe todo o exército dele para guerrear contra Jerusalém. Quando ele chegou e ele viu que Jerusalém era só aquilo, ele virou para os soldados e falou, é só isso? Se eu soubesse que era só isso, não precisava trazer tanta gente. Se cada um dos meus soldados dá um cuspe aqui, a gente inunda Jerusalém. O rei Ezequias, dentro da torre, dentro do palácio dele, ele olha por cima das muralhas, ele vê aquele exército que rola yam como pó da terra, numeroso como as areias do mar. Ele vira para Deus e fala, não tem força para guerrear. Eu vou dormir na minha cama e você guerreia por mim. E assim foi, ele foi dormir. E está escrito, Vaterava Lav Shnato, que ele teve um sonho bom, ele dormiu muito bem. Ou seja, se você tem uma guerra, os inimigos estão te rodeando. Você é o responsável pelo povo, pela cidade, você é o rei. Você tem que tomar uma atitude. Ele foi dormir. E não só que ele não estava preocupado, ele estava tão tranquilo e tão confiante em Deus, ele teve um bom sono, está escrito. Imagina só. E Deus viu a confiança que ele tinha tão grande em Deus.
que Deus mandou uns anjos e acabou no Mahane Ashur com o acampamento dos assírios, do rei Senaquerib. Então está escrito aqui que o rei Ezequias ele fazia as guerras diferente do rei Davi e diferente do rei Salomão. Aliás, Salomão não teve guerras, mas diferente do rei Davi. O rei Davi foi com a espada e o rei Ezequias como é que ele fez a guerra? Com a confiança em Deus, com a palavra, com a reza. Eu vou dormir, por favor, o Senhor guerreia por mim. Ele rezou para Deus e Deus guerreou por ele. A reza do Ezequias, a maneira como ele lidava com as coisas era sobrenatural. E é por isso que o Mashiach é chamado Menachem. O Talmud chama ele de Menachem, filho de quem? De Ezequias, de Hizquiá. Por quê? Porque essa é uma característica também do Mashiach. As guerras que ele vai fazer também vão ser na palavra, não na espada. Está escrito em Isaías 11, um dos sinais do Mashiach, qual que é? Vikar Hashem Beshevet Piv, que com a vara da sua boca ele vai bater o perverso. E a gente via algumas condutas, por exemplo, do Rebbe, que era assim também. Vou contar uma história para vocês muito, muito interessante. Ela aconteceu em 1953. Começou em janeiro de 1953 e acabou em março. Na União Soviética, naquela época, imperava o temível Stalin. Stalin foi um grande assassino. Ele derramou muito, 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 muito sangue inocente. Milhões e milhões de pessoas, na época do regime dele, foram exiladas para campos de trabalhos forçados na Sibéria e nunca mais voltaram. Milhões de pessoas. Uma vez eu li um número, não sei se é verdade, mas era um número absurdo, 30 milhões de pessoas. Uma coisa assim, muito grande. Ele era muito temível lá. E ele em 1953, alguns anos depois do Holocausto, ele tinha um plano para acabar com os judeus da União Soviética de uma vez por todas. Aquilo que os nazistas não conseguiram, ele queria fazer. Só que o problema era que os judeus eles estavam dentro da comunidade. Eles não eram vistos como inimigos do povo ou alguma coisa desse gênero. Estavam juntos da sociedade civil. Tinham vizinhos, tinham amigos, tinham parceiros de trabalho, fornecedores. Eles estavam lá infiltrados na sociedade. A sociedade não via eles de uma maneira ruim. Então ele começou a fabricar, o Stalin, algum plano diabólico para conseguir fazer com que a sociedade toda se voltasse contra os judeus. E o que ele fez? Ele fabricou a trama dos médicos. O que foi a trama dos médicos? Aliás, antes disso ele já começou alguma persuasão, mas a trama dos médicos, principalmente em 53, foi a seguinte. Num determinado dia, janeiro de 53, se eu não me engano, o rádio e os jornais, o jornal chamado Pravda em russo significa verdade. Mas a única coisa que não tem no jornal é a Pravda. Então, esse jornal Pravda abriu o noticiário de manhã no rádio, no jornal, e anunciavam que foram pegos 9 médicos, dos mais proeminentes médicos da Rússia, porque eles tentaram envenenar algumas pessoas do governo comunista. E que eles foram pegos como pessoas contra-revolucionárias, contra o regime marxista e contra o comunismo, e são inimigos da nação, porque eles querem acabar com os nossos líderes, nossos queridos líderes, envenená-los. Divulgaram o nome dos nove médicos, dos quais 6 eram judeus, e tinham nomes bem característicos de judeus. E começou então uma propaganda em massa nos meios de comunicações daquela época. Se afastem desses burgueses sionistas. A maioria dos meios de comunicações não usavam a palavra judeu, mas usavam outras expressões que não deixavam não deixavam muita dúvida. Sionistas, ou povo sem terra, burgueses e peregrinos, ou coisas assim, e todo mundo sabia que era contra os judeus essa incitação. Aos poucos mandaram também pessoas para explicar em todos os lugares, universidades, escolas, hospitais, indústrias, juntavam as pessoas e mandaram eles tomarem
muito cuidado com esse povo, porque eles são perigosos, eles querem assassinar aqui as pessoas, envenenar. Pessoas iam para o hospital, tinham medo já de ir para um médico judeu. Então muitos foram mandados embora das fábricas, dos hospitais, começou um desemprego. Eles começaram a ser perseguidos. Cada vez mais começou a aumentar o antissemitismo lá, naquela época. Chegou ao ponto de jogarem judeu fora do ônibus andando, ou implicarem com crianças na rua, ou baterem em crianças que estavam passeando. Enfim, começou um clima a ficar muito pesado contra os judeus. Alguns judeus estavam com medo já de sair de casa. Tava um clima pesado naquela época. E nessa mesma época, em 53, o Rebbe também começou a falar em janeiro de 53 em Nova York, alguns pronunciamentos. Ele falou que os judeus eles estão sob o domínio de outros povos em lugares perigosos, mas Deus dá força para os judeus mesmo nessas condições guardarem as mitzvot. E que, enfim, começou a falar algumas coisas assim. Mas o plano de Stalin era diabólico. O Stalin, por sua vez, ele prendeu os médicos. E, na verdade, já estava programado, o julgamento já estava selado, na verdade. Porque, com certeza, ia ser pena de morte. E o Stalin tinha programado a pena de morte desses médicos na data hebraica dia 18 de Adar. 18 de Adar, 5.713, 1953, março, final de fevereiro e início de março. E ele queria que, desculpa, 18 de março seria o julgamento, 25 de março, uma semana depois, eles seriam enforcados numa praça pública, e aí o plano de Stalin era que já toda a população furiosa ia fazer um pogrom, ia matar os judeus naquele momento. Ia invadir as casas dos judeus e pegar os judeus na rua e matar os judeus. E o governo comunista ia salvar os judeus para botar eles em trens, e já tinham dezenas de trens esperando nas cidades perto de espera para pegar os judeus. Esse pogrom estava sendo programado em todas as cidades. Os trens iam levar os judeus para a Sibéria. O problema era que não tinha tanto trem e tanto lugar para receber tantos judeus. Eram 3 milhões de judeus na Rússia. Antes disso, Stalin ele fez uma ve'idá l'alilata arofim, se não me engano, era um comitê para o extermínio dos judeus. Esse comitê, antes dele começar com essa trama dos médicos, começou a pegar listas e listas de judeus, fazer listas e listas de judeus. Pegava nas indústrias, pegava nas universidades, nas escolas, em todos os lugares. Então o plano do Stalin era mandar para a Sibéria, só que o quê? Nas primeiras ou segundas estações que o trem parasse, abrisse as portas, ia entrar outro povo furioso, ia matar os judeus que estavam dentro do trem, ou ia ter acidentes programados com esses trem, e só metade ia chegar na Sibéria, e lá ia morrer de fome e de frio. Esse era o plano do terrível Stalin. Muito bem, enquanto isso em Nova York, dia, se não me engano, 17 de março, era 15 de Adar, desculpa, então, se não me falha a memória, era assim, 18 de março era para ser o julgamento. De 17 de março à noite, o Rebbe, ele se reuniu com seus Hassidim na sinagoga, no 770. Era, na verdade, o final da festa de Purim. E o Rebbe se reuniu como se reunia todos os anos nessa data. E ele falou um discurso racídico profundo no início da noite. E depois foi noite adentro explicando palavras de Torá. Os Hassidim cantavam, o Rebbe falava, todo mundo escutava. No final da noite, era cedo de manhã. De repente o Rebbe para e os Hassidim viram a face dele ficar branca, pálida. E ele ficou como se tivesse entrado em transe. Normalmente isso acontecia antes dele falar um discurso racídico. Ele ficou assim, conectado. Os Hassidim acharam aquilo estranho. O Rebbe nunca falou 2 discursos racídicos numa mesma reunião. Era costume falar um só. De repente o Rebbe vai falar o segundo. Isso dura alguns minutos. De repente o Rebbe ele volta para o público e começa a contar uma história.
Ele contou que na época do quinto Rebbe de Chabad, foi logo depois da Revolução Bolchevista em 1917. O Rebbe, o quinto Rebbe de Chabad, ele pediu para os Hassidim irem até a cidade grande e lá participar de uma votação que ia acontecer. Ok, os seus Hassidim foram, e um dos Hassidim ele nem sabia o que era cidade, nunca tinha em cidade grande, não tinha a mínima ideia como é que vota, o que é votação. Mas o Rebbe mandou e ele foi. Ele foi, os amigos dele, ele se preparou para fazer a vontade do Rebbe, que era a votação. Os amigos orientaram para ele como é que faz, você escreve isso aqui, você bota na urna, ele fez. E quando ele saiu lá da casa da votação, tinha um público grande do lado de fora. E o público estava gritando, hura, hura, hura. O Hassid achou que isso era parte da cerimônia de votação. Ele também começou a gritar, hura, hura, hura. Só que o Rebbe, ele quando fez isso, ele juntou as mãos assim. E ele falou 3 vezes forte para frente, hura, hura, hura. Os Hassidim acharam aquilo muito estranho. Alguma coisa está acontecendo aqui. O Rebbe contou a história, falou hura. Daqui a pouco o Rebbe vira para a sua direita. Ele conta de novo a história para quem estava do lado direito do Rebbe. Já que eles tinham escutado já a primeira vez. Junta as mãos e fala hura, 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 mais uma vez, 3 vezes. O Rebbe vira para o seu lado esquerdo, conta de novo a história pela 3ª vez, e no final fala hura, hura, hura. No final, o Rebbe vira para trás, conta a história pela 4ª vez, hura, hura, hura. Depois disso, os Hassidim todos se levantaram e começaram a fazer igual o Rebbe. Hura, 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 alguma coisa tem aqui. E aí o Rebbe, depois disso ele se debruçou sobre os braços, ele ficou por alguns momentos concentrado, tampando a face dele. E quando ele levantou a face, depois de alguns momentos, ele falou um segundo discurso racídico. Ok. Depois, quando acabou a noite, já era madrugada, já estava quase amanhecendo. Os Hassidim, eles se juntaram, depois que o Rebbe saiu, eles todos começaram a discutir o que aconteceu. Tinha um Hassid lá, que ele tinha saído da Rússia não fazia muito tempo, o nome dele era Yitzhak Goldin. Ele falou, tenho certeza que o Rebbe acabou com Stalin. E ok, então assim foi. No dia seguinte, dia 18 de março, se não me engano foi essas datas ou foi bem próximo, tá? Mas se não me engano era isso. O Rádio Pravda abre o noticiário outra vez e fala que o Stalin está muito doente e que todos rezem. Não, rezem não, acho que não falaram rezar porque na Rússia não se rezava, mas avisando a toda a população que o Stalin está muito doente. Aqueles que conheciam já o jornal Pravda, o Rádio Pravda, já sabiam que era mentira. E se já avisou que ele está doente, provavelmente ele já morreu. Então, só preparando o caminho. E no dia seguinte, outra vez, o locutor abre o noticiário de manhã e anuncia para todos a morte do Stalin, que aconteceu quando? Aconteceu justamente naquela data que o Rebbe estava fazendo hura, hura, hura. Como ele morreu? Tem algumas teorias. Alguns falam que ele teve uma parada cardíaca. Alguns falam que ele foi assassinado pelos outras pessoas do governo, porque eles tinham medo que esse plano ia levar a uma 3ª guerra mundial. E uma pessoa muito próxima do Stalin, que fugiu para a Inglaterra logo depois da morte do Stalin, uma das pessoas do governo, ele contou que naquela noite, onde o Rebbe estava falando lá o discurso exatamente, o Stalin, ele chamou o presidente da União Soviética naquela época, uma pessoa que exercia esse cargo oficialmente. Ele entregou para ele um bilhete, morte a todos os judeus. Esse presidente, ele pegou aquele bilhete, amassou, jogou na cara do Stalin, assim contam, e aquilo foi muito forte para o Stalin, não aguentou, ele teve uma coisa muito forte, acabou morrendo daquilo, ataque cardíaco, alguma coisa assim, acabou morrendo. De uma maneira ou outra, aquilo ficou de uma maneira assim, será que realmente foi ou não? Uma incógnita. Será que foi o que o Rebbe falou nos Estados Unidos? Será que foi o papelzinho que jogaram na cara dele? O que foi? 40 anos depois,
pegaram aquele discurso racídico que o Rebbe falou, quase 40 anos depois, em 1952. Imprimiram aquele discurso racídico que o Rebbe falou no final da reunião em 1953. E sempre que imprimiu um discurso racídico, tinha também na introdução, escreveu algumas linhas explicando quando foi falar desse discurso e alguma coisa sobre esse discurso. E lá eles colocaram as pessoas que prepararam o discurso para o Rebbe revisar, colocaram nessa introdução que esse discurso foi falado no final da reunião de Purim, de tal data, e que esse discurso tem relação à morte do Stalin que aconteceu naquele momento também. O Rebbe olhou aquilo, revisou e deixou imprimir. Ou seja, que confirmou. Foi isso mesmo. Então, isso fala o profeta Isaías. O Beshevet Piv Yakerashah. Que com a boca dele, ele vai castigar o perverso. Assim era o rei Ezequias, com a boca dele fazia guerra. E o Rebbe também. Tem outras histórias também que ele fez. Ele acabou também matando os perversos com a boca dele. Tinha uma história, uma vez tinha um médico nazista que quis matar uma judia. O Rebbe trocou os bilhetes, o nazista foi e a judia ficou no final. Então, com a vara da sua boca, ele acaba com os perversos. Então, assim, Rebbe, essa semana, esse domingo, eu me encontrei com um rabino dos Estados Unidos. Shmuel Spritz, ele se chama. Ele teve um assunto interessante em 1995, 96, por aí. Ele, enfim, ele queria fazer um determinado trabalho para o Rebbe, só que tinha gente botando o pé gente não querendo deixar. Gente guerreando com ele para não deixar ele fazer o trabalho da maneira que ele queria, enfim. Que era uma coisa para o Rebbe, ele queria muito. E as pessoas chamaram ele numa reunião, e as pessoas pressionaram ele, fizeram problemas para ele. Ele voltou para casa, escreveu uma carta para o Rebbe e falou, olha, o que eu faço? Talvez eu tenha que guerrear contra essas pessoas, guerrear no bom sentido, discutir, brigar, enfrentar. Ele falou, não, você continua seu trabalho, não liga para eles, deixa isso para mim e para o meu sogro. Assim o Rebbe falava. Estava escrito na carta. Né? Eles estão mexendo com fogo. Assim o Rebbe falava. Passou 2 anos, essa pessoa teve um infarto. Ele chamou o rabino e falou, eu sei que foi por causa daquilo, eu te peço desculpas. Enfim, essas algumas histórias que com o cajado de sua boca ele vai bater no perverso. Só corrigir uma coisa. Sim. Stalin morreu 5 de março de 1953. 18 de Adar, então foi isso, exatamente. Boa. Então, 5 de março de 1953, 18 de Adar aconteceu. Era isso mesmo. Então, bom, isso é uma das características do Mashiach. A gente mencionou aqui uma coisa interessante. Falamos do 770, que é onde o Rebbe se reunia com os Hassidim. O Rebbe ele tinha uma casa na President Street, ali no Brooklyn, que ficava 2 quadras do 770. Depois que a esposa do Rebbe faleceu, em 1988, então o Rebbe ele foi morar no 770 e aquilo virou a casa dele. Ele tinha um quartinho lá, ele morava lá. E em 1992, o Rebbe ele começa a falar um pouquinho sobre essa sinagoga, sobre o 770, que é uma sinagoga muito especial. E nesse momento o Rebbe fala uma coisa interessante. Ele fala que o valor numérico de 770 dá exatamente o quê? Casa de Mashiach. Casa do Mashiach, casa é Beit Mashiach. Beit dá 2 com Yud 10, com Tav 400, 412. Mashiach dá Mem 40, com 340, com 10, 50, 358. Então 358 com 412, quanto que dá? 770. 770. 770. A casa do Rebbe, o Rebbe falou isso. Que 770, onde ele morava, é o valor numérico de casa do Mashiach.
E o Rebbe explicou outra vez também que esse número 770 não é por acaso. É 7 leis para as 70 nações. Que daqui vai sair 7 leis para 70 nações. Então, esse era normalmente o Rebbe fazia assim. Tudo que ele nada era por acaso. Até o número da casa onde ele morava tinha um motivo também por que era justamente assim. Muito bem, pessoal. Vamos ficar aqui por aqui hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode depois postar. Eu vou tentar responder. Grineder, tentar também, enfim, comentar. Aqueles que tiveram algum comentário, por favor, pode comentar, tá bom, gente? Tudo de bom, até semana que vem.